hoje estou aqui com mais um videozinho, mais um confeitando e propagando o Evangelho de Cristo. E hoje a mensagem que eu vou falar se encontra em Daniel 12, versículo 2, que fala do fim dos tempos. E diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. A pergunta aqui é: você tem certeza da sua salvação? Pois já foi lido que muitos ressuscitarão, ou seja, todos ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Apocalipse 21:8 explica com detalhe. Diz assim: quanto, porém, dos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no fogo que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aí você pode me perguntar: mas o que será essa segunda morte? Quer dizer que a pessoa ainda morre uma vez e vai haver segunda morte? Como assim? Me explique. Já te explico. Em Apocalipse 20, verso 14, aqui diz assim: então a morte foram lançados para dentro do fogo, do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então quer dizer que a segunda morte é o lago de fogo, aonde Marcos, versículo 9:44 diz que ali nem o verme que está no corpo daquele que vai para o lago de fogo morrerá. Ou seja, o nome se dá segunda morte, mas na verdade a pessoa que não for salvo em Cristo Jesus, que for para aquele lago de fogo, ficará vivo eternamente, mas será morto para as obras de Deus, porque não aceitou logo, então vai viver a eternidade naquele fogo, ardendo em chamas. Então, quem passará para a segunda morte são todos aqueles que não forem encontrados no livro da vida. Então, resumindo, a segunda morte é uma referência do lago de fogo, onde aqueles que estão separados de Deus pelo seu pecado e pela dureza do coração fará morada por toda a eternidade. Por isso a Bíblia adverte para os incrédulos buscarem a salvação de Cristo Jesus. O julgamento vindouro também desafia nós, os crentes, né? Esse desafio para que nós, pela fé, venhamos compartilhar tudo isso, né? Porque Jesus está voltando para que as pessoas venham buscar a salvação. Porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio e nem na perdição de nenhuma humanidade, mas Ele tem prazer na salvação. Em Isaías 66:24, diz assim: então eles sairão e contemplarão os cadáveres de todos que se revoltaram contra mim, e assim os vermes que os devoram jamais perecerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos terão nojo deles e um horror para a humanidade. Eu sou o Senhor, vos assevero. Então, meu querido, minha querida que está ouvindo esta manhã, esta tarde, esta noite, o horário que for, você pode até achar: poxa, essa menina só fala palavras duras. Mas eu quero te dizer uma coisa, que quando João ele foi chamado para pregar o Evangelho de Cristo, preparar o lugar, ele veio com a palavra para que o povo viesse ao arrependimento.
Então, né, o Senhor não está querendo passar a mão na cabeça de ninguém com palavras que vêm alimentar seu ego, não. Mas Ele quer que você saiba a verdade, porque se naquele grande dia você não for achado no livro da vida, aí é com você e Deus, porque você está tendo essa oportunidade de hoje você ouvir, crer e se arrepender. Tenha um lindo e maravilhoso dia.